A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 18. Sinais dos tempos. A geração nova. Sinais dos tempos. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, tal não passa da expressão de uma crença pueril e sem fundamento. Para o maior número dos crentes, elas têm qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, em que ela implica a negação da providência. A segunda, em que essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, desde o início, afastar toda ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época é marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo passou por transformações, constatadas pela ciência, e que sucessivamente o tornaram habitável por seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera, sob o império das forças materiais, os homens concorrem para ela, pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso se realiza de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, a outra por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido, o qual marca com sinais nítidos os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos pormenores ao livre arbítrio dos homens, são de alguma forma fatais em seu conjunto, pois são submetidos a leis, como as que se operam na germinação, no crescimento e maturação das plantas. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial
isto é, limitado a uma raça ou uma nação. Outras vezes será geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode também dizer que, em tal estação, são chegados tempos para a maturidade dos frutos e a colheita. Da afirmação de que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza, não se segue que Deus seja indiferente ao mesmo e que, após haver estabelecido suas leis, haja retornado à inação, deixando que as coisas se movam por si. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas, porque sua própria vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção, seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Se este pensamento cessar de agir um só instante, o universo seria como um relógio sem o pêndulo regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos detalhes, segundo as atribuições relativas ao seu grau de adiantamento. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são os movimentos parciais e isolados que só nos parecem irregulares, porque nossa vista é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam no todo. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Tal não lhes era possível, nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas, restos de uma outra era, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que,
tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam. É a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase que se elabora neste momento é o complemento necessário da etapa precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação. E é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus. Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que maior oposição lhe fazem, trabalham nela contra a sua vontade. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais purificados, encontrar-se-á animada por ideias e sentimentos completamente diversos dos que são adotados pela geração presente, que se retira a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje acontece aos tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Quanto ao mais, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual ainda deixa a desejar. Depois de ter alguma sorte esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento de tal bem-estar só se encontra no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente aquilo que falta, sem que todavia seja possível ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera visando a regeneração. As pessoas têm desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, não estará menos por isso submetida a revoluções periódicas cujas causas são explicadas, do ponto de vista científico, nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. Abre parênteses, nota. Extrato de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868. São o corolário das de Galileu,
referidas no capítulo 6, e um complemento ao capítulo 9 acerca das revoluções do globo. Fim da nota, fecha parênteses. Abre aspas. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., passa por revoluções que levam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o máximo de efeito, depois do qual há um decréscimo até o limite inferior, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta e das quais ele pode constatar a periodicidade. Porém, há outras que compreendem longas gerações de seres e mesmo de sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, se seu olhar pudesse alcançar alguns milhares de séculos atrás, veria entre estes mesmos efeitos e suas causas uma correlação da qual nem sequer suspeita. Tais períodos, que confundem a imaginação dos humanos devido à sua relativa extensão, não são, entretanto, senão instantes na duração eterna. Em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas dali são solidárias, e não há um só dos efeitos que vos designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência do componente de influências de todo esse sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da proximidade ou do afastamento que resulta de seus movimentos de translação através dos miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através dos miríades de nebulosas sobre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os sistemas de cada planeta reagem uns sobre os outros, e, assim, de aproximação em aproximação até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que não parecem perturbações senão em relação à brevidade da vida, a qual não permite ver senão os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a tais influências. As perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos seres viventes e determinar algumas moléstias. Como todos os flagelos são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à pesquisa dos meios de combatê-las e à descoberta das leis da natureza. Porém, a matéria orgânica reage por sua vez sobre o espírito. Este, por seu contato e ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam suas disposições,
sem, entretanto, obstar ao seu livre arbítrio, excitando ou moderando sua atividade, e por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. A movimentação que se manifesta por vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem o resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida de qualquer coisa melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que desfecham revoluções sociais, as quais, crede bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Se a vista espiritual não fosse limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, à semelhança de milhares de fios condutores, entrelaçam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vede nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra a má vontade humana. Fecha parênteses. Arago. Abre parênteses. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retorne seu assento sobre novas bases. Quem a ver, então, a encontrará bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Isso nada tem de surpreendente, para quem sabe que os espíritos e a humanidade não deixam de ser um todo, que eles dela saem e nela devem reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Tende, pois, certeza de que, quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más ali são excitadas, como entre vós. Uma invencível agitação reina entre os espíritos que ainda fazem parte de vosso mundo e que aguardam o momento de ali reentrar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam.
por vezes e mesmo na maior parte dos casos, pois que tudo se relaciona na natureza, às perturbações dos elementos físicos, dá-se então por algum tempo uma verdadeira confusão geral, que passa como um furacão, depois do qual o céu volta a ser sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre nova etapa de progresso. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo e que produzirá seus frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que vós trabalhais. Contudo, era necessário que tais trabalhos fossem preparados antecipadamente, pois eles preparam as vias da regeneração pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes aqueles que dele aproveitam desde hoje. Isto será para eles um outro passo e penas poupadas. Fecha aspas, Dr. Barry. Resulta do que precede que, em consequência de seu movimento de translação através do espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros uma influência maior ou menor, conforme sua aproximação e sua posição respectivas, que esta influência pode ser causa de uma perturbação momentânea em seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes, que a regularidade dos movimentos deve resultar da volta periódica, das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que, se a duração de certos períodos é bastante curta, para ser apreciável pelos homens, outras veem passar gerações e raças que dela não se apercebem, e para as quais o estado de coisas é normal. As gerações, ao contrário, contemporâneas da transição, dela recebem o contragolpe e tudo lhes parece afastar-se das leis ordinárias. Elas veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, milagrosa, naquilo que na realidade nada é senão o cumprimento das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação morais da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais, insólitos para aqueles que não estejam habituados, de meteoros que lhes parecem estranhos, da recrudescência e intensificação desacostumadas, de flagelos destruidores. Tais flagelos não são causa nem presságios sobrenaturais, mas sim uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Ao predizer a era de renovação que devia abrir-se para a humanidade e marcar o fim do velho mundo, Jesus pôde, pois, dizer que ela seria assinalada por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais nos céus, que não são outra coisa senão meteoros, sem sair das leis naturais, mas o vulgo ignorante viu nessas palavras o anúncio de fatos miraculosos. Abre parênteses, nota.
A terrível epidemia que, em 1866 a 1868, dizimou a população da ilha Maurícia, foi precedida por uma chuva tão extraordinária e tão abundante de estrelas cadentes, em novembro de 1866, que seus habitantes ficaram aterrorizados. A partir desse momento, a doença que graçava há alguns meses de modo benigno tornou-se um verdadeiro flagelo devastador. Sem dúvida, houve um sinal no céu e talvez nesse sentido se pode entender as estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho, como um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia, Revista Espírita, julho de 1867. Novembro de 1868. Fim da nota, fecha parênteses. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, pois alguns deles possuem o pensamento direto de Deus e são os que julgam, nos movimentos parciais, o tempo no qual se poderá realizar o movimento geral, como se estima o tempo que necessitará uma árvore para frutificar, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro leva para realizar sua revolução. A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença, que umas se realizam de ano para ano e as outras de século em século, se a seguirmos em suas evoluções através dos tempos, veremos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão, a cada época, uma fisionomia particular. A marcha progressiva da humanidade opera-se de duas maneiras, como temos dito: uma gradual, lenta, insensível, se consideram as épocas próximas, que se traduz por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão à distância, como as mudanças que as correntes d'água realizam na superfície do globo. Outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes àqueles de uma torrente que rompe seus diques, que lhe fazem franquear em alguns anos o espaço que levou séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em alguns instantes as instituições do passado, e ao qual sucede uma nova ordem de coisas que se assenta aos poucos, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. A quem viver tempo bastante para abarcar as apresentações da nova fase, parecerá que o mundo novo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias adotadas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se eleva. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais foi acalentada, a insuficiência das suas instituições, no tocante à sua felicidade. Ela não encontra mais no estado de coisas
às satisfações legítimas cujo apelo sente. É por isso que deixa o círculo infantil e se lança, impelida por uma força irresistível, em direção a praias desconhecidas, à descoberta de novos horizontes menos estreitos. É a um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral, que chegou a humanidade. Da adolescência, ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Ela sente que seu destino é mais vasto que a vida corporal. É demasiado restrita para encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e daí extrair uma segurança consoladora. E é no momento em que ela se encontra demasiado acanhada em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade se expande, que homens intitulados filósofos esperam preencher o vácuo com as doutrinas do negativismo e do materialismo. Estranha aberração. Estes mesmos homens que pretendem empurrá-la para a frente esforçam-se por circunscrevê-la no círculo estreito da matéria de onde ela aspira a sair. Eles lhe barram o aspecto da vida íntima e lhe dizem, apontando-lhe o túmulo, nec plus ultra. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreve à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes do infinito, iniciando-o nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem não caminha mais como cego, sabe de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se mostra a ele na realidade, desembaraçado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não é limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que ainda reviverá, e que tudo que adquire em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Encontra nas suas existências anteriores a razão do que hoje é, e pode deduzir o que ele será um dia, pelo que hoje faz. Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que depois nada será, que importa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Pois se ele não vai tirar nenhum fruto,
esse progresso não é perdido para ele? De que lhe serve trabalhar para os que virão depois, se jamais os conhecerá? Se são seres novos que dali a pouco reentrarão no nada, também eles? Sob o império da negação do futuro individual, tudo se amesquinha forçosamente às acanhadas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade de seu ser espiritual, que, de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, que esta lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não são senão dois modos de existência que se alternam para a concretização do progresso, que de mais justo e de mais consolador, senão a ideia dos mesmos seres progredindo, sem cessar, a princípio, através das gerações do mesmo mundo e, em seguida, de um mundo para outro, até atingir a perfeição sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, uma finalidade, pois, trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos e reciprocamente, de sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais são estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um grau mais alto do adiantamento. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos ou os povos e se apedrejam, pois quando se anatematizam, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todo o mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens se convencerem de que Deus é o mesmo para todos, do justo e do injusto, que o mal vem dos homens e não dele, hão de que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer se encarar como filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É esta a fé que o Espiritismo proporciona e que de agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. O progresso intelectual, realizado até hoje nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Porém, sozinho, é impotente para regenerá-la, enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. Utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para a vantagem de suas paixões e seus interesses pessoais. E é por isso que ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os seus semelhantes e os destruir. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele que derrubará as barreiras dos povos,
que fará cair os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se considerarem como irmãos, chamados a se auxiliar reciprocamente e não a viver às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isso mesmo, aceitas por todos. A unidade de crença será o liame mais possante, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada desde todo o tempo pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos que se devem exortar, combater, exterminar, em vez de irmãos a quem se deve amar. Um tal estado de coisas supõe uma mudança no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite têm procurado impelir a humanidade nesta via, mas a humanidade, ainda demasiado jovem, permaneceu surda, e seus ensinamentos foram como a boa semente lançada sobre as pedras. Hoje, a humanidade está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não pudera. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve assinalar a nova fase da humanidade. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que veem o dia e que começam a encontrar ecos. É assim que se vê infundar uma porção de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e pela iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem. Os povos começam a se encarar como membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de transação. Suprimem-se as barreiras que os dividiam. De todas as partes do mundo, reúnem-se conclaves universais para os torneios pacíficos da inteligência. Porém, falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar, se consolidar. Uma predisposição moral mais geral para frutificar e se fazer aceita pelas massas. E isto não deixa de ser um sinal característico do tempo. O prelúdio de que se realizará em mais larga escala à medida que o terreno se torne mais propício. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se havia apoderado das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as fizera rejeitadas, com a forma, o próprio fundo de todas as crenças, parece ter sido um sono do qual,
Ao sair, se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vácuo se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Suponho que a maioria dos homens são imbuídos de tais sentimentos. Facilmente se podem figurar as modificações que os homens trarão para as relações sociais: caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. É o objetivo para o qual se orientará a humanidade. O objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que ela saiba bem com que meios os realizará. Ela ensaia, ela tateia, mas é detida por resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São resistências que será preciso vencer, e isto será a obra da nova geração. Se seguirmos o curso atual das coisas, reconhecemos que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá para si a dupla potência do número e das ideias, e mais a experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Marchando o Espiritismo para o mesmo objetivo e realizando suas finalidades, ambos se encontrarão sobre o mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma possante alavanca, e o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos predispostos a acolhê-lo. Neste estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que pretendessem se colocar em oposição? Não é o Espiritismo que cria a renovação social. É a madureza da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. Pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abraça, o Espiritismo, mais que qualquer outra doutrina, está apto a secundar um movimento regenerador, por isso mesmo são contemporâneos. Ele veio no momento em que podia ser mais útil, pois também para ele os tempos são chegados. Mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis. Teria sucumbido inevitavelmente, pois que os homens, satisfeitos com o que já tinham, não experimentavam ainda a necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontra o terreno preparado a recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhe abre à frente, o acolhem como uma âncora de salvação e um supremo consolo. O número dos retardatários ainda é sem dúvida grande, mas o que podem eles contra a onda que sobe, senão atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que se levanta, ao passo que eles somem com a geração que se retira a cada dia a passos largos. Até então, porém, defenderão o terreno passo a passo. Há, portanto, luta inevitável, mas desigual, pois é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso,
da criatura contra a vontade de Deus, pois são chegados os tempos marcados.